Agora sim saiu alguma coisa? Vai vendo a questão do áudio aí. Pera aí, espera um pouco, tem um delay. Fecha a janela ali, por favor. João, já é 18 horas, João. Deixa eu fechar aqui. Vai, pode falar. Posso? Deu probleminha aqui, então tivemos que interromper e voltamos agora. Se os irmãos perceberem alguma movimentação, os amigos também que estiverem vendo, perceberem alguma movimentação diferente, algum vizinho gritando, alguma criança brincando lá fora, isso é normal. Numa transmissão, estou transmitindo aqui na minha casa, sejam bem-vindos aqui ao meu lar. Eu espero que Deus seja glorificado em tudo isso que vamos fazer aqui. Isso tudo para exaltar o nome de Cristo e glorificar a Deus. E é sempre bom lembrar que todo culto ele precisa ser feito com esse propósito. Esse é nosso desejo maior. Quero convidá-lo a uma palavra de oração antes de começarmos. E, se for possível, ore conosco também, ou feche os seus olhos, ou fique com os olhos abertos, mas eleve os seus pensamentos para Deus agora. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa tarde, noite, que podemos estar em Tua presença. Eu sei que as circunstâncias são diferentes, mas a Tua graça tem cuidado de nós, a Tua misericórdia sempre nos cerca. Entendemos, ó Pai, que estamos vivendo de acordo com a Sua bendita vontade. O que nós pedimos a Deus é que Tu nos abençoes nesse tempo e que esse momento que iremos passar aqui juntos de cântico, de meditação na Tua palavra, sirva realmente para glorificar a Ti. Pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a cantar. Quem sabe você pode, aí mesmo onde está, elevar a sua voz e nós estamos cantando juntos um cântico que é muito conhecido, muito cantado nas igrejas evangélicas há muito tempo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Vamos cantar? Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
oração agora por aqueles, quem sabe, que estão enfermos. Eu sei que uma família de grandes amigos meus estão enlutados. Era uma pessoa também, amiga minha, de infância, faleceu ontem, foi sepultado hoje à tarde, eles estão enlutados. Nós temos alguns irmãos e amigos que estão enfermos. A minha esposa está acompanhando lá o seu irmão, que está internado no hospital também. Algumas pessoas têm passado por questões financeiras, problemas financeiros, né? Questões familiares também diversas. E eu gostaria de orar agora por você, pela sua vida, e que Deus esteja abençoando também você. Pai querido, nós entregamos a vida dessas pessoas em Tuas mãos. Tu és o nosso cuidador, Tu és o nosso provedor. Entendemos, ó Pai, que tudo está debaixo do Teu controle. Nós sabemos que a mesma palavra que foi suficiente para criar o universo pode ser falada e o problema, a circunstância difícil que alguém esteja vivendo pode ser resolvido e sanado. Basta uma palavra Tua. Por isso nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder. Tu tens todo o poder nos céus da terra. Entregamos, ó Deus, a vida daqueles que estão adoentados, estão acamados, estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão enlutados. Ó Pai, dê o seu consolo, conforto nessa hora. Aquelas pessoas que estão com problemas financeiros, familiares, ó Pai, questões de relacionamento. Ó Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua graça. Ajude-os, ó Pai, a suportar. Ajude-os, ó Deus, a enfrentar com coragem e confiança em Ti as vicissitudes da vida, as dificuldades que a vida oferece. Senhor, nós oramos pela intermediação que há em Cristo Jesus. Então, em nome dEle que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34. Mateus 20, versículos 29 a 34. Se está tendo alguma dificuldade de áudio, por favor, você pode mandar uma mensagem que nós poderemos fazer algum tipo de ajuste. Mas se está tendo alguma dificuldade ou de imagem ou de áudio, a gente pode fazer algum tipo de ajuste. Está tudo ok? Então, vamos seguir. Então. Mateus 20, de 29 a 34, fala assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Nós encontramos nesse texto e nesse capítulo, aliás, ao final do versículo 28, que uma afirmação poderosa, que Jesus tinha vindo para servir e não para ser servido. E eu penso que esse texto que nós acabamos de ler vai ilustrar essa verdade de forma brilhante. Também vai trazer algumas verdades, alguns princípios referentes à teologia bíblica muito importantes. Precisamos lembrar que Jesus estava a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Só que infinitamente mais importante do que celebrar a Páscoa, como ele mesmo havia dito nos versículos 18 e 19, ele iria para Jerusalém para sofrer e morrer. Ele iria celebrar a Páscoa, sim, mas em seguida ele se daria como o último
Cordeiro pascual, sacrificado pelo pecado do mundo, ou pelos pecados de todos os homens. Hebreus 7, 26 e 27 nos ensina: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas, nunca mais será necessário oferecer sacrifício a Deus, porque Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas. Mas nós podemos extrair desse texto 3 verdades teológicas importantes a respeito da pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, nos versículos 29 a 31, Jesus é apresentado como rei. Já no versículo 32, Jesus é apresentado como servo. E nos versículos 33 a 34, Jesus é apresentado como cumprimento das profecias. Vamos ver então os versículos 29 a 31. Eu gostaria de reler com vocês, desculpe, irmãos, esses versículos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, guarde muito bem essa expressão, tem misericórdia de nós. A gente sabe, e a história conta, que as pessoas cegas no Oriente Médio sofriam muito. Eles não conseguiam trabalho e muitas pessoas não tinham, muitos desses cegos não tinham famílias para os apoiarem. Muitos deles ficavam fora dos portões da cidade, esperando ajudas de viajantes, porque contavam que esses viajantes teriam maiores recursos financeiros e assim poderiam ajudá-los. Também sabe-se que lá na cidade de Jericó, e Jesus estava saindo de Jericó quando esse fato aconteceu, um arbusto especial era plantado lá, nascia na cidade de Jericó. Um arbusto que crescia naquela cidade, e através daquele arbusto se fazia um bálsamo que tratava da cegueira. Então Jericó era uma cidade que sempre apresentava um grande número de pessoas cegas. Possivelmente esses 2 homens que são citados aqui nesse texto, eles estavam dentre um grande número, talvez centenas de cegos ali naquelas imediações. E o texto narra que enquanto Jesus ia passando, cercado por uma enorme multidão, eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles clamavam. Essa palavra clamar aqui tem um sentido de um clamor, de um grito angustiado. No grego, às vezes, é usada, ou foi usada, para significar, como exemplo, uma palavra que foi usada para dizer do clamor ou do grito daquelas mulheres ou de mulheres em trabalho de parto. Então não foi um clamor qualquer, foi um clamor intenso. Interessante que aqueles cegos, embora cegos visualmente, eles conseguiram enxergar algo que aquela multidão que estava em torno de Cristo não tinha conseguido enxergar, ou pelo menos muitos ali não tinham enxergado. Eles viram em Cristo o Messias, o Rei prometido, e essa expressão, filho de Davi, quer dizer justamente isso. Por que aquele povo tentou calar os céus? Irmãos, eu acredito que é justamente porque eles estavam dizendo isso: Jesus,
filho de Davi. Eles estavam tentando calar aquela expressão que para muitos daqueles homens e mulheres que estavam andando com Cristo, significava uma blasfêmia. Aqueles cegos estavam considerando Jesus como o Messias prometido, como o rei que viria, como havia sido prometido nas profecias. Deus não dá, irmãos, esse conhecimento aos poderosos. Conforme Mateus capítulo 11, 25, esse conhecimento é dado aos simples e humildes. O texto fala assim, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Eles reconheceram que Cristo seria aquele que poderia libertá-los não só da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Tanto é que no versículo 34 nós vimos que aqueles cegos passaram a seguir a Cristo. Quando uma pessoa busca Deus com fé, mesmo que seja uma fé fraca, incompleta, o Senhor vai encontrá-la nesse momento de busca. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus nos encontra nas nossas angústias. Deus nos encontra quando clamamos por Ele. Nós precisamos clamar pela presença e socorro do Senhor. Mas uma segunda verdade importante a respeito de Cristo nós encontramos nesse texto. Jesus é apresentado como servo. Dê uma olhada na sua Bíblia, lá no versículo 32. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? Filho de Davi foi aquela expressão usada por aqueles cegos. E desde o início, Mateus vem demonstrando ao longo de suas páginas, do seu evangelho, essa realidade. Jesus é o Rei prometido. Jesus é o Messias. Interessante que, apesar de ser rei, apesar da sua qualidade real, Jesus não se apresentava de forma gloriosa, não ostentava sua realeza ou dava alguma demonstração de poder humano, mas Jesus sempre se preocupou em apresentar-se como um servo. O que vocês querem que eu vos faça? Essa foi a palavra dirigida por Cristo àqueles homens. Jesus se colocando numa posição de servos. E aqueles homens, então, depois de anos de cegueira, a única coisa que eles desejavam era ver. E como Criador do universo, Jesus estendeu a sua mão para aqueles homens. Ele mesmo, o Criador do universo, suspendeu as leis naturais que ele mesmo tinha feito. E com infinita compaixão e graça, esse filho de Davi, mas também esse filho do homem, que também era filho de Deus, concedeu àqueles pobres coitados a cura da necessidade física que tanto almejava. Conhecimento que aqueles homens cegos tinham de Cristo e a grande determinação que eles apresentavam de serem alvos da sua misericórdia foram temperados, sim, por humildade. Ao pedir cura, eles reconheceram a sua insuficiência, clamaram a Cristo, atiraram-se inteiramente em Jesus e em sua misericórdia. Quem sabe muitos têm tido dificuldade de serem alvos da ação salvadora do Senhor Jesus, porque ainda não reconhecem a sua verdadeira necessidade.
A humildade é uma virtude necessária, não somente para a pessoa reconhecer a sua necessidade de Cristo, mas também para ter uma vida cristã frutífera. Como que a humildade é ensinada nos textos bíblicos, como Jesus fez questão de ensinar humildade nesses últimos meses de vida, e agora ele estava há poucas semanas da crucificação, e mais uma vez podemos entender a importância da humildade. Eles sabiam, irmãos, aqueles cegos sabiam que não mereciam nada do Filho de Deus, que somente a sua graça poderia ajudá-los. Nós não podemos afirmar nada com segurança a respeito da fé daqueles homens, mas eles claramente reconheciam a messianidade de Jesus, Jesus o Messias, e reconheciam em Cristo o poder sobrenatural de curar. Conforme eu falei, no versículo 28, Jesus já tinha afirmado que viera. Ele disse assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, mesmo sendo reconhecido como rei, ele pergunta àqueles dois homens cegos, sentados à beira do caminho, marginalizados, ele pergunta para eles: o que eu posso fazer por vocês? Jesus pessoalmente fez essa pergunta para eles, não mandou que outro fizesse. Jesus queria pessoalmente atender aqueles homens. E uma terceira coisa, uma terceira verdade sobre a pessoa de Cristo, nós aprendemos pelo texto. Jesus é apresentado como cumprimento das profecias. Dá uma olhada na sua Bíblia, nos versículos 33 e 34. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. A prisão, o julgamento, a crucificação que se daria daqui a poucas semanas, não impediram Jesus de atender aqueles cegos. Podemos nos perguntar: por que Jesus parou para ministrar àqueles dois mendigos? Em primeiro lugar, o versículo 34 nos informa isso, a sua compaixão. Na minha versão diz que ele, condoído, ele estava sentindo as mesmas dores, compaixão, sentindo o mesmo sofrimento. E Jesus poderia demonstrar melhor a sua amplitude e a profundidade da sua compaixão do que manifestando-a mesmo quando estava a caminho da sua crucificação. Jesus, mesmo sabendo do sofrimento, da dor, daquilo que estava esperando em Jerusalém, ele manifestou a sua compaixão. Um dia, aqueles 12 apóstolos olhariam para trás e lembrariam dessa cura de Jesus em Jericó, e também todos os seus atos de misericórdia, e perceberiam que o Senhor Jesus nunca estava preocupado demais para ser compassivo, nunca estava apressado demais para deixar de curar alguém aflito, nunca esteve agoniado demais para ser insensível à agonia dos outros. Irmãos, a palavra de Jesus teve efeito imediato, assim como a palavra de Deus tem efeito nas nossas vidas. Essa é uma característica que Mateus gosta muito de ressaltar. Ele usa a palavra imediatamente ou no mesmo instante várias vezes. Essa é uma palavra preferida que Mateus usa em relação
as histórias de milagres. Então Jesus parou para ministrar aqueles homens em primeiro lugar devido à sua compaixão, mas também em segundo lugar para que se cumprissem as profecias, para que através daquele ato mais uma vez ele fosse reconhecido, ou nele fosse reconhecida o cumprimento das profecias. Aqueles cegos chamaram Jesus filho de Davi. Se eles tivessem chamado Jesus de Senhor, não teria o mesmo peso, porque muitas autoridades recebiam essa designação de Senhor, até algumas pessoas com alguns papéis importantes na sociedade recebiam essa designação de Senhor. Então, se eles tivessem chamado simplesmente de Senhor, não teria grande significado. Mas ao clamar por misericórdia, eles usaram o título messiânico, filho de Davi, reconhecendo plenamente quem Jesus era. Lembre-se que ao anunciar o nascimento de Jesus a Maria, o anjo declarou que a esse menino, a essa criança que nascia, a esse filho de Maria, seria dado o trono do seu pai Davi. Isso lá em Lucas 1:32. E depois de alguns dias, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele foi saudado pelas multidões que gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mateus 21:9. E era de conhecimento de todos os judeus, que Cristo Messias viria da descendência de Davi. João capítulo 7, versículo 42. As profecias do Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías, ilustram muito bem essa passagem que nós lemos aqui de Mateus. Por gentileza, dê uma ida lá em Isaías 42, versículos de 1 a 7. E vamos ler esse texto juntos. Isaías 42, versículos de 1 a 7. Olha que texto messiânico e como essa profecia messiânica está sendo muito bem ilustrada nessa passagem de Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34. Isaías 42, versículos de 1 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar guardarão a sua doutrina. Versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, está se referindo a Cristo. Tomar-te-ei pela tua mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. E é isso que está acontecendo aqui. Esse texto de Isaías se refere imediatamente a Ciro. Ciro, que viria como um libertador do povo judeu do cativeiro babilônico, ia libertar aquele povo, aqueles exilados judeus desse cativeiro. Mas essa figura de Ciro é um tipo, ele aponta para a figura de Cristo. Cristo é o libertador espiritual do seu povo. Cristo é aquele que liberta da escravidão do pecado todo aquele que crê nele.
Muitos no tempo de Jesus eram espiritualmente cegos. E muitos são cegos espiritualmente hoje, porque simplesmente não querem ver a verdade de Deus. Como o próprio Cristo explicou para Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 19 e 20. Abra sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 3, versículos 19 e 20. O texto então nos fala assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amaram mais as trevas do que a luz. Cegueira espiritual. Isso é a realidade de muitos hoje em dia. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida nesse texto? Em primeiro lugar, Jesus é o Rei do Universo. Mas apesar de ser o Rei do Universo, Ele se importa com cada um de nós. Ele está sempre pronto a demonstrar a sua compaixão e graça. Por isso, se você está passando por alguma situação que esteja trazendo algum tipo de sofrimento, clame a Jesus agora, porque Ele realmente pode lhe atender. Clame por Jesus e espere por sua misericórdia. Mesmo que a resposta não seja da forma como você espera, mas com certeza a sua misericórdia não falhará e a paz estará com você. Um segundo ensinamento: os milagres que Jesus fez na terra para implantação, divulgação e expansão do seu reino é uma prévia do que teremos com Ele na eternidade. No céu não haverá doença, no céu não haverá aflição física, e Ele oferece isso a todo aquele que crê. Como aqueles cegos, a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e crerem nele para a salvação de suas almas se faz hoje presente. Essa é a oportunidade. Se aqueles cegos tivessem deixado passar aquela oportunidade, dali a alguns dias Jesus seria morto. Eles nunca mais teriam a possibilidade de enxergarem, de ganharem visão, mas também de seguirem a Cristo. Por isso é tempo de se arrepender dos pecados e assim poder viver com Cristo e desfrutar eternamente da sua gloriosa presença. E uma última aplicação que eu gostaria de trazer para as nossas vidas. A cura dos cegos é um retrato da cura de um mal muito maior que pode acometer alguém. E esse mal, conforme eu já falei, é a cegueira espiritual. Em meio àquela multidão, muitos não conseguiram enxergar quem era Jesus. E Ele quer te curar hoje desse tipo de cegueira. Mas para isso, você precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e clamar por misericórdia para que Ele perdoe os seus pecados. Assim seus olhos se abrirão e poderão enxergar a beleza da presença de Cristo em suas vidas e também a beleza da salvação eterna que Ele dá. Mas é preciso arrependimento, é preciso humildade, reconhecer a necessidade e se arrepender, clamar pela misericórdia de Cristo para que os olhos sejam abertos e você então possa perceber como que é belo ter a pessoa de Cristo ao nosso lado, mas também como é bela a salvação eterna que está nos esperando. Uma ideia, uma frase então, que resume tudo o que nós vimos nesse texto é:
A misericórdia de Jesus é o que pode nos salvar de nossa cegueira espiritual. A misericórdia de Jesus é o que pode nos salvar de nossa cegueira espiritual. Eu vou orar por você. Quem sabe alguns membros da igreja ainda estão cegos espiritualmente, ainda não estão desfrutando dessa gloriosa presença de Cristo em suas vidas, ainda precisam da salvação que é em Jesus. Quem sabe você esteja aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, não sei bem, talvez até no leito de hospital, e ainda não recebeu essa presença de Cristo, não percebeu a importância dessa pessoa, da presença da pessoa de Cristo em sua vida, a importância do perdão dos seus pecados. Eu quero orar para que isso se torne real na sua vida. Vamos orar. Pai bendito, a tua palavra foi pregada, e pelo poder do teu Santo Espírito, ao instrumentalizar a tua palavra para reconhecimento dos pecados, algum coração pode ser transformado. O que eu oro, Pai, para que isso aconteça. Senhor, toque os corações para que haja reconhecimento do pecado, reconhecimento da necessidade de Cristo, e que hoje, ó Deus, vidas sejam salvas, e que hoje vidas possam experimentar a beleza que é viver nessa terra, na presença de Cristo, mas também a beleza daquilo que nos aguarda no céu, onde não haverá sofrimento, onde não haverá choro, onde não haverá mais lágrimas. Por isso, ó Deus, venha salvar nessa noite, ó Pai. Liberte da escravidão do pecado. Nós clamamos porque cremos que Cristo é o Filho de Deus, e só Ele pode fazer isso em nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe. Na quarta-feira, às 19h30, estarei também aqui fazendo um estudo bíblico com vocês. Que Deus abençoe, tenha uma excelente noite e uma excelente semana.